O Raíza, estamos com um convidado especialíssimo, um especialista nessa matéria, um advogado, para tentar nos esclarecer um pouco mais, detalhar qual é a real situação, de que forma a gente pode analisar por vários ângulos a situação atual, essa envolvendo principalmente Flamengo e os outros clubes da Libra. Raíza, contigo. Pois é, Ilan, a gente fala aqui sem muito conhecimento de causa, principalmente da parte jurídica, né? Então, eu conversei com o Lucas Mourão, que está bastante ciente sobre o assunto, ele leu o processo, né? Uma pessoa que leu o processo, que é especialista e vai falar aqui com a gente sobre isso. Lucas Mourão, seja muito bem-vindo aqui ao Placar Aberto para a gente bater um papo. Você fez um fio muito interessante no X, né, falando sobre isso. Eu queria que você explicasse um pouco para a galera, nós um pouco leigos nessa parte do juridiquês, né, o teu ponto de vista, o que você viu ali do processo para a gente. Quem tem razão, Lucas Mourão? Raíssa e demais, prazer falar com vocês, obrigado pelo convite. Bom, eu atuo em mídia, liberdade de expressão e contratos, então é uma área, as duas áreas que eu atuo acaba sendo muito convergente para esse assunto tão interessante, né, do ponto de vista jurídico, a respeito do contrato, da adesão do Flamengo à Libra e da divisão dos direitos de televisão. Bom, no fim das contas, apesar de tanta polêmica, é relativamente simples. O Paparazzo estava acompanhando vocês aqui, viu o Paparazzo falando, ele falou muito bem. É relativamente simples, na verdade, essa situação. O que ficou combinado no momento da adesão do Flamengo à Libra? Ficou combinado que 40% dos direitos seria distribuído de maneira equânime entre todos os integrantes da Liga, da Libra, 30% seria por classificação na tabela do Campeonato Brasileiro e os outros 30% seria por audiência de cada clube. Porém, um detalhe muito importante, esse último item, essa última rubrica, ela ficou em suspenso. Isto é, foi acordado entre todos os clubes que essa última rubrica de 30% seria dividida conforme a audiência, porém, os critérios para a aferição dessa audiência seriam tomados depois em assembleia futura a ser agendada e marcada e realizada pelos integrantes da Libra. Com uma condicionante muito importante: qualquer dos integrantes teria poder de veto em relação a essa rubrica na forma de divisão que seria estabelecida. O que aconteceu, né, conforme decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em decisão monocrática em sede de tutela cautelar? O que aconteceu foi que foi tomada uma decisão por maioria, sendo que Flamengo e Volta Redonda votaram contrariamente à tese que estava sendo estabelecida ali pela Libra. Isto é, não havendo unanimidade, qualquer decisão, mesmo que fosse por ampla maioria, seria irregular, seria no limite ilegal e não causaria efeitos. Estabelecendo isso, portanto, ilegal e irregular a tomada de decisão da Libra, sendo por maioria e não por unanimidade, conforme manda o estatuto da associação da Libra, o Flamengo tentou abrir a negociação durante os últimos meses, tentando estabelecer um acordo entre as partes. Mesmo com a decisão tomada por maioria, o Flamengo chegou a fazer algumas ofertas, pelo que consta. Não sendo possível chegar a um acordo, a única possibilidade que sobrou foi o Flamengo ir até a justiça e dizer: olha, a decisão foi tomada por maioria ela não pode ser tomada, só poderia ser por unanimidade, portanto, essa decisão ela é nula de pleno direito, ela é inválida e precisa ser reformada, precisa ser reconhecida como tal. E pediu, portanto, à Justiça que essa parte, esses 30% relacionados à audiência, fosse pago pela Globo, continua sendo pago, mas numa conta especial da Justiça. De modo que, enquanto se discute esse problema, esse valor vai ficar lá retido. O argumento do Flamengo é o seguinte: se esse valor for distribuído nessa modalidade incorreta que está sendo fixada por maioria pela Libra, o Flamengo eventualmente pode perder esse dinheiro se futuramente for reconhecido que ele tem direito a uma parcela maior. Né? Então, em primeira instância, em primeiro grau, o Flamengo inclusive perdeu, tá? Não foi concedida essa tutela antecedente, essa tutela cautelar, mas o Flamengo recorreu e, em segundo grau, a desembargadora, eu tenho até o nome dela anotado aqui em algum local, a desembargadora Lúcia Helena, ela reconheceu o direito do Flamengo e determinou que o pagamento fosse feito numa conta judicial enquanto se discute o mérito da questão. Lembrando que eu também vi o Paparazzo falando
que alguns comunicadores, alguns jornalistas lançaram algumas suspeitas sobre a Justiça do Rio de Janeiro. É bom dizer o seguinte, embora essa tutela cautelar antecedente esteja sendo analisado, como deve ser mesmo, pela Justiça do Rio de Janeiro, o mérito da questão será analisado por uma Câmara Arbitral, que é uma entidade privada, escolhida pelos clubes, assim foi estabelecido no próprio Estatuto da Libra, que vai analisar o mérito e dizer, afinal, quem tem ou quem deixa de ter razão. No fim das contas, Raíssa, a situação é muito simples. A Libra, a toda evidência, tomou uma decisão por um quórum incorreto, que não poderia ser tomado. E o Flamengo está dizendo, olha, a gente precisa chegar a um acordo que seja unânime para que esse valor seja melhor distribuído. E aí um dos argumentos de mérito do Flamengo, já encerrando aqui, estou falando demais, advogado é fogo. Um dos argumentos de mérito é o seguinte, olha, minha torcida representa 47% do total de torcedores dos clubes da Libra. E eu estou nessa decisão irregular tomada pela organização, eu estou recebendo o correspondente a 20%. Então, ainda que se pudesse ter uma flexibilização por parte do Flamengo, o argumento do clube é que há uma defasagem muito grande, né? Menos da metade daquilo que o Flamengo entrega para a Libra em relação àquilo que ele está recebendo, que ele iria receber da Libra. 47%, doutor Lucas Mourão, primeiro obrigado pelas explicações, mas 47% se refere ao número de venda de pay-per-view, né? O Flamengo é responsável pelo percentual de 47% das vendas de pay-per-view, que obviamente dizem respeito também ao faturamento dos clubes, seja através da Libra, seja através de qualquer que seja o bloco de venda de direitos de jogos. Doutor, eu entendi em relação ao dinheiro bloqueado, em relação aos valores que o Flamengo solicitou na Justiça que fossem bloqueados, os repasses da Globo para os clubes. A minha pergunta, e eu li algo a respeito disso hoje, é o seguinte, os valores de fato estão todos bloqueados ou houve algum repasse nesse tempo que acabou, digamos assim, furando esse bloqueio e que gerou uma insatisfação do Flamengo em relação a isso? Uma parte acabou sendo paga, né? Como os pagamentos são periódicos, uma parte acabou sendo paga e, eventualmente, o Flamengo pode, se reconhecida de fato a irregularidade dessa decisão por maioria, como a gente estava mencionando, o Flamengo pode, inclusive, eventualmente, ingressar com uma ação para reparação de perdas e danos contra a própria Libra. Mas isso é um papo para outro momento, a gente não sabe exatamente qual o tamanho desse prejuízo, desse problema, se é que ele houve. O fato é que foi realmente pago uma parte disso, como são periódicos. A partir do momento em que a Justiça determina o pagamento em juízo, né, em sede judicial, numa conta bancária do Poder Judiciário, aí sim que esses pagamentos ficam travados. Na verdade, eles ficam travados para o destinatário, né? A Globo, que é a detentora dos direitos, continua fazendo os pagamentos regularmente, não muda nada em relação a isso, porém esse valor fica represado para os destinatários até que se resolva essa questão. O que pode ser mais eficiente é que os clubes, os membros da Liga, inclusive o Flamengo, sentem e resolvam essa questão por meio de acordo. Talvez seja a forma mais eficiente de chegar a um consenso. Tá, alguma detalhe, pergunta, Ilan, não é só para incluir que o importante falar isso, o Flamengo não está confiscando dinheiro de ninguém. O Flamengo está evitando de tomar calote, porque nessa decisão o Flamengo está com as provas a seu favor, que foi feito de forma arbitrária e que se não há unanimidade, não vale aquilo ali. O Flamengo está se resguardando porque à medida que chegue nos cofres desses clubes que sequer o Flamengo não consegue nem receber a venda de jogador, caso do Internacional, por exemplo, que agora o CNRD está tentando resolver, o Flamengo tem que se resguardar. O Flamengo não é o vilão no futebol brasileiro. Na verdade, o Flamengo está se resguardando para não perder esse dinheiro. E depois que for para o cofre dos clubes, é difícil receber. E uma outra coisa, eu conversei com o BAP aqui, o BAP mandou para mim aqui a mensagem, 40% divisão igual entre todos. Tá ok, o Flamengo entende, ok? O BAP mandou aqui para mim, 30% divisão performance esportiva. Ok, eu entendo. 30% divisão pela relevância de cada clube. Quiseram inventar um critério com uma cesta de informações que apontava para metade do que é a audiência do clube no pay-per-view. O Flamengo não vai aceitar. Incluíram isso depois. Ele está falando para mim aqui. Ele não está contra o que o Landim assinou. Ele não está contra nada. O que o Landim assinou, inclusive, ele não quer mexer nisso. Ele criticou, ele achou que não era bom para o Flamengo naquele momento, mas ele entende, doutor, que o Flamengo tem que brigar pelo que foi mudado depois sem que o Flamengo aceitasse. Correto?
É o valor que corresponde a esses 30%, né? Que diz respeito à relevância dos clubes, só que esses 30%, quando foram decididos, não houve um detalhamento de qual era exatamente o critério. Não ficou decidido, olha, dos 30%, 5% é Flamengo, 5% é Corinthians, 6% é não sei quem. Não ficou decidido. Ficou só acertado que seria tratado disso futuramente, só que para que isso seja consolidado, tem que ter assinatura de todo mundo, né? Então, foi uma coisa acordada, que seria em relação a esses 30%, mas não ficou feita a divisão naquela época. Não foi feita a divisão exata. É disso que se trata, né, doutor? É isso. Aquela história, o combinado não sai caro, né? O que ficou combinado foi 30% será pela audiência. E quando a gente for definir, traduzindo, tirando o máximo de juridiquês possível, quando a gente for definir essa questão, terá que ser por unanimidade. Esse foi o acordo. E esse acordo foi, aparentemente, ao que tudo indica, descumprido. E aí, você falou do risco, né? O Paparazzo falou do risco do Flamengo não receber esse valor caso a justiça não bloqueasse. E foi exatamente esse o entendimento do Poder Judiciário. Eu vou tomar a liberdade de ler um pequeno trecho aqui, porque esse trecho já saiu na imprensa. O processo corre em sigilo, como vocês sabem, mas esse trecho já saiu na imprensa, então vou tomar a liberdade de ler. Diz a desembargadora, ela diz o seguinte: é inegável o risco de perecimento do direito postulado pelo agravante, o Flamengo, e do próprio objeto discutido no presente recurso, caso ocorra o pagamento da Globo aos clubes da Libra. Ou seja, se a Globo segue fazendo os pagamentos aos clubes da Libra, eventualmente o Flamengo, se reconhecesse no futuro, na Câmara Arbitral, como eu mencionei, que o Flamengo de fato está certo, o prejuízo é enorme. Por outro lado, embora claro que ficar sem receber certamente causa uma série de problemas aos outros clubes, aos demais clubes da Libra, o fato é que esse dinheiro está reservado. Se na corte arbitral ficar decidido, ficar consolidado, ficar demonstrado que os demais clubes da Libra e a própria Libra têm razão, esse dinheiro vai ser liberado de maneira corrigida e tudo mais. Então, embora haja aí um problema, claro, enfrentado por esses clubes... E aí, doutor, e aí o Flamengo em 2029 pode chegar lá e falar, ó, daqui a 4 anos, ó, não quero mais não. Eu vou esperar, então, vou me ferrar 4 anos aí, depois de 4 anos eu tô sozinho e acabou, né? Tem que cumprir até o prazo que o Flamengo, que a justiça falar. Mas é importante a gente também falar aqui, porque a gente vê muita gente falando, doutor, e eu acho que, eu sei que a sua especialidade aí é na área jurídica, mas, pô, a Raíza, para te trazer aqui, é porque você estava mandando bem lá nas explicações nas redes, até te agradecer aqui a tua participação, mas era importante você só confirmar o que eu falei, porque eu posso ter falado alguma coisa errada, e eu te pergunto de coração, porque eu consultei algumas pessoas, inclusive pessoal do STJD, gente que eu conheço, eu falei assim, cara, e essa história da Leila falar, vamos excluir o Flamengo, ele vai jogar sozinho contra o Sub-20 dele próprio, não vai jogar contra a gente. Uma pessoa ligada ao STJD me falou, isso é impossível, porque as ligas, elas podem ter 4, 5... Ela falou isso a sério, Papa? Ela não falou isso a sério. Não, mas o Flamengo quiser manter isso, né, joga sozinho. Eu não acho que ela propôs isso de uma forma séria, né? Não, eu sei, mas é muita gente falando isso. Então, eu acho que é importante falar sobre isso. É retórica, né? Tudo bem. Eu acho que é figura de retórica. Eu acho que é do tipo assim, ó, vai jogar sozinho o Flamengo, joga contra ele mesmo. Acho que ninguém tá levando isso como um caminho a sério, né, doutor? Acho que acho que tá bem claro isso, né? Ninguém tá imaginando que é uma coisa viável. Ó, Flamengo, então, tá fora dos campeonatos. Não é isso que vai acontecer, obviamente, né? Não, isso é bom esclarecer, embora nos pareça óbvio, é importante esclarecer mesmo. Primeiro que, assim, não existe liga no futebol brasileiro, né? A Libra e a LFU são blocos econômicos de negociação de direitos televisivos, né? Não existe liga. A liga é um desejo futuro incerto e cada vez mais improvável, né, aqui entre nós. Não existe, portanto. O critério para classificação da disputa do campeonato nacional ele é esportivo. Não é uma pessoa que não gostou, que se desagradou de um comentário, de uma ação judicial, de um dos seus membros que vai simplesmente limá-lo. Isso seria bastante autoritário, né? Seria o autoritarismo da coletividade, da maioria, como a gente chama. Então isso não é possível, não é possível. O que seria possível, isso sim, é o Flamengo não participar da negociação conjunta dos direitos televisivos. Isso sim, ninguém é obrigado a se juntar ao Flamengo para fazer essa negociação coletiva agora. Uma vez reunido na associação, na Libra, aí os membros devem sim obedecer ao que está no estatuto, gostem eles ou não. Se o Flamengo se contrariar com o estatuto, problema do Flamengo. Se os outros membros se contrariarem dos termos do estatuto, problema dos outros clubes também.
Então está lá unanimidade. Poderia ser maioria absoluta, por que não? Poderia ser maioria qualificada, mas o fato é que foi estabelecido que é por unanimidade. Aí paciência, tem que seguir a regra. E na minha opinião, a Raíssa perguntou no início, né, quem está certo. Na minha humilde opinião, por tudo que eu pude analisar até o momento, o Flamengo tem razão. Tanto é assim que o Tribunal de Justiça deu razão ao Flamengo e mandou bloquear as verbas. Doutor Lucas Moura, doutor Lucas Mourão, me desculpe, doutor, muito obrigado pela participação conosco aqui ao vivo hoje, aqui enriquecendo, explicando, né, elucidando muito aqui da situação envolvendo o Flamengo, a Libra, o Palmeiras, enfim, todos os lados dessa situação. Muito grato por participar com a gente hoje aqui, doutor. Eu agradeço a vocês, obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. Um abraço. Obrigado, doutor. Eu acho que o principal, meus amigos, Papa, Raíssa, Garoni vai voltar com a gente agora também, e eu vi essa sinalização, li muito sobre isso hoje durante o dia, e eu acho que é muito importante ter bom senso, né, gente? É muita coisa falada aí meio também com paixão e com clubismo, né? E a gente tem a obrigação de tratar isso com a tentativa de isenção máxima que nós devemos, né, como obrigação nossa de jornalistas. É uma questão complexa, eu entendi perfeitamente a explicação do doutor Lucas Mourão. Para mim está claro que o Flamengo, embora tenha acordado lá atrás que aceitaria a divisão conforme a relevância dos 30%, essa divisão exata não foi feita em nenhum momento, ela ficou de ser aprovada depois e nunca foi aprovada, porque na hora de ser aprovada, o Flamengo, cumprindo o estatuto, não concordou, né? E tem que ter unanimidade. Então talvez tenha sido mal feito o acordo lá atrás, isso é outra história, né? Porque se eles fizeram um acordo sem detalhar o que tinha que ser detalhado, se não foi detalhado, amigo, tem que ser assinado em algum momento. E todo mundo tem que concordar. Essa que é a questão. Agora, se o Flamengo está tendo bom senso, não está tendo bom senso, se quer dinheiro demais ou não, isso é outra história. Mas na letra fria, no contrato, o Flamengo tem um ponto dele. Ele não assinou e na hora que tinha que assinar, não concordou. E se os caras tinham dito, olha, vai ter que todo mundo concordar, como é que fica agora, se o Flamengo não concordou? Não adianta jogar pra galera, né? Tem que chegar a um acordo. E o que eu vi hoje, viu, Raíssa? Papa, se tiver errado, 6 mil. O Garoni não tá no meio, não. Acho que é o Papa, né, gente? Galera do GC aí, acho que o Garoni tá bem parecido com o Papa hoje. Ô, Raíssa, o Flamengo quer acordo, né? O Flamengo não vai simplesmente inviabilizar o negócio. O Flamengo quer sentar, quer conversar, quer que haja bom senso também do lado de lá. O Flamengo quer chegar a um acordo, a um senso comum. E eu acho que vai acontecer isso, tá? Eu acho que isso aí vai acontecer e não vai demorar. Isso, Ilan. O Flamengo quer conversar e quer chegar num acordo. O Flamengo entende que, por exemplo, alguns prejuízos na concepção do BAP, né, eles já aconteceram, ficou para trás, e o foco do Flamengo agora é realmente um acordo. O Flamengo está tentando essa aproximação. Agora, há um movimento forte também dos demais clubes, né, como a própria Leila publicamente massacrou ali o Flamengo, falou algumas coisas, e outros clubes foram seguindo a mesma linha, houve nota conjunta, enfim, uma série de situações mostrando também que esses clubes não estão tão afim de um acordo nesse momento. Mas, assim, os lados vão precisar chegar num denominador comum para que a coisa possa avançar, né? Porque senão alguns clubes serão realmente muito prejudicados porque não vão receber, né, Ilan? Legal, a gente tem que avançar, mas, ô Garoni, quero um pitaco teu aí, o que você está vendo desse cenário aí? Eu estava ouvindo agora, né, sair rapidinho para dar espaço aqui pro doutor falar com vocês. Cara, eu acho que é algo muito, muito complexo, assim. Em relação a esse debate inicial, acho que o Flamengo está com a razão e a Justiça já deu razão pro Flamengo. Cara, ou é unanimidade ou não é. Então é simples, assim, não é nem algo que você precisa detalhar muito. Não teve unanimidade? Não, então não está valendo. Eu acho que foi isso que a Justiça entendeu. Eu só não acho que vai ser tão simples assim chegar nesse denominador comum que o Flamengo quer e que os outros vão aceitar. Eu acho que isso vai ter um embate muito grande. Não sei se realmente só esse valor, esse percentual de pay-per-view vai ser levado em consideração ou se tem outras formas ali. Eu acho que, cara, o mais difícil é você conseguir chegar num consenso entre todo mundo. Porque a gente vê até pelas falas, né? Todo mundo olhando para si. É o ponto. Então, assim, todo mundo, são muitas pessoas, muitas instituições, olhando muito mais para si do que para o todo. Então, assim, eu acho muito... Não vou falar que é impossível, tá? Mas eu acho que vai ser trabalhoso você chegar num consenso todo mundo ali. Enquanto não acharem uma forma, olha, em tal lugar faz desse jeito, a gente vai replicar aqui, em tal lugar dá certo, a gente vai replicar aqui, eu acho difícil da gente conseguir chegar nesse consenso. Espero que chegue, tá? Porque
porque eu acho que esse formato 40-30-30 eu acho muito positivo. Muito positivo. Agora, você tem que nesses 30 agora que você tem de debate ainda, que é a questão da audiência, né? Seria, acho que por assim dizer, você chegar num consenso ali para você não ter uma desigualdade tão grande, mas eu acho que também não vai dar para chegar. Sim, eu acho interessante. Eu acho que o caminho é esse. Agora, como é que vai ser essa discussão ali interna, que eu acho mais complexa e eu acho que vai demorar um pouquinho mais para a gente ter realmente uma solução, um ponto de unanimidade, que é o que diz, pelo menos, quando foi criada a Liga, né?